Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Estamos começando o nosso programa de número 722, pedindo que enquanto o companheiro não fale, tem que deixar o microfone desligado para não dar eco. Agradecendo a vocês que já estão conosco aí nos acompanhando. Nosso programa de hoje, que tem como tema central CPI não vai dar em nada. É preciso organizar um 1º de maio de luta nas ruas. Frase aí que resume, o título que resume alguns dos principais acontecimentos que nós vamos tratar hoje, a crise aí em torno da CPI no Senado Federal e também as resoluções importantes da direção nacional do Partido da Causa Operária, que se reuniu nesse final de semana e reafirmou a decisão de convocar um 1º de maio nacional de lutas, com ato central em São Paulo, na Avenida Paulista, para mobilizar os trabalhadores em torno das suas reivindicações fundamentais, nesse momento de crise, como a questão da vacina, a luta pela vacina para todos, a questão do auxílio emergencial de verdade, um auxílio emergencial que não poderia ser de menos de um salário mínimo, a questão da luta contra o desemprego, que nós vamos ver mais uma vez nesse programa de hoje, aí, fatos mostrando a importância de uma luta unificada dos trabalhadores contra o desemprego. Em torno disso, a gente começa o nosso programa já fazendo um chamado. Venha participar, com os comitês de luta, com a Corrente Sindical Nacional Causa Operária, da mobilização em torno de um 1º de maio de luta combativo pelas reivindicações dos trabalhadores, um 1º de maio sem patrões, sem golpistas, sem nenhuma frente com aqueles que deram o golpe e apunhalaram os trabalhadores nos últimos anos. Bom, no nosso programa nós vamos ver aí acontecimentos aí importantes no Brasil, como a gente destacou aí, o agravamento do desemprego, as últimas considerações aí em torno do avanço da Covid, Vamos falar também da repercussão em torno da crise aí, em torno da CPI, determinada de maneira ditatorial pelo Senado Federal. Vamos falar também das eleições em 2 países aqui na América Latina, no Peru e no Equador, dos resultados aí do 1º turno do Peru e do 2º turno nas eleições no Equador, mostrando aí uma tendência muito clara. Bom, e vamos deixar para o finalzinho, hoje tem um tema esportivo que muito me agrada, e está comigo um companheiro que é um amante do esporte, é o nosso apresentador esportivo, mas nós vamos deixar o tema do esporte para o final, porque nossa pauta está longa. Se não der muito tempo, a gente fala pouco, mas nós não vamos poder deixar de falar desse tema, porque estou eu aqui que sou flamenguista e comigo no programa de hoje está o meu amigo palmeirense e membro também da direção nacional do PCO, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí os ouvintes, internautas, telespectadores que acompanham o resumo do dia, E se por acaso não der tempo de falar desse episódio de ontem do futebol brasileiro, foi por coincidência. Não é porque eu aqui, que sou palmeirense, estou querendo fugir desse debate. Beleza, bom, vamos lá, vamos à luta, porque, infelizmente, as alegrias são muito poucas e a situação é muito grave, e conhecer a realidade, como faz aqui o dia todo o canal Causa Operária TV, dar conhecimento da realidade e apontar uma perspectiva de luta é uma tarefa fundamental. Bom, começando essa pauta, nós vamos falar justamente de uma coisa que é ruim e vai ficar ainda pior, para dar aí a notícia para vocês, mostrando exatamente como a direita e a burguesia não querem nem saber, de proteger a população. Eu vou passar a palavra para o companheiro Edson. Vai lá, Edson. Toninho, o metrô, e a Secretaria de Transportes Metropolitano
anunciou que o mês aí de 2020 fechou um prejuízo de 1,7 bilhões de reais na arrecadação das tarifas aí da circulação do metrô, né? Segundo eles, a informação é deles, a gente também aqui, a gente sempre ressalta, né? Que essas informações, ela vem que nem o PF, prato feito. Você não tem nenhum contador lá dentro da secretaria, não tem nenhuma auditoria, nada, a gente só pega o prato pronto aqui e a gente degusta ele e fala o que a gente pensa, mas, segundo eles, esse prejuízo é decorrente da pandemia, porque teria aí diminuído, não sei se você sabe, essa informação é interessante, circula num momento normal no metrô de São Paulo 3,3 milhões de pessoas. E por causa da pandemia, supostamente teriam aí diminuído 21% dessa quantidade de pessoas, né? E você teria aí só circulado durante o ano de 2020 2,6 milhões de pessoas. Quase 700 mil pessoas a menos. Que também pode ser natural. Mas o que a gente replica aqui, né, Toninho? Que ao invés deles, justamente porque tem a aglomeração de pessoas, e que justamente deveria, com essa diminuição, deveria fazer com que, até por causa da pandemia, circulasse mais trens, à medida que o metrô e a Secretaria de Transporte Metropolitano está tomando, na verdade, é diminuir os trens. Porque o que importa é o lucro, né, Toninho? Deu prejuízo? Não importa que você vai aglomerar as pessoas dentro do trem. Deu prejuízo, tem que diminuir os trens. Por exemplo, só para você ter uma ideia aqui, ó, na linha verde, diminuiu de 27 trens para 19. Na linha vermelha, isso tudo em horário de pico, hein, de rush, diminuiu 3 trens. E nos intervalos dos picos, diminuíram 8 trens. E ainda eles estão tomando outras medidas, que devido aí, porque nós temos que manter o lucro, não é um serviço que o Estado tem que manter, mas tem que dar lucro, eles estão propondo aí cortar gastos, não tem insumo, vão fechar bilheteria, quer dizer, eles querem manter a aglomeração e garantir o lucro. Diminui aí os custos com os trens andando e mete o povo ali na lata de sardinha e o lucro, pelo menos, equaliza. Só que, no entanto, não é só isso, Toninho. Na notícia, é muito parecido com o Correio. A notícia também é publicada, sabe para quê? Para explicar que nós temos que fazer contrato aí com as empresas que já vêm explorando o trem de forma privada. Tipo, havia o CCR, né, que é aquele composto lá, Camargo Correia e etc., e havia 4. Então, esse Conselho Diretor Estadual, olha o nome do conselho, Conselho Diretor Estadual de Desestatização do Metrô. Eles já firmaram um contrato aí com essas empresas, supostamente eles apresentam que é para equalizar os prejuízos, mas na verdade eles já estão também utilizando a pandemia para ir privatizando o trem, ou seja, desestatizando, para entregar essa fortuna na mão da iniciativa privada, aí dos grandes capitalistas, grandes aglomerados que vivem explorando daí o suor do trabalhador e ganhando altos lucros, né? Só para fazer uma conta pequena, que você que é professor de matemática, se você teve 1,7 bilhão de prejuízo em 20% do que se arrecada, quanto que é o lucro? Quanto que é a arrecadação do metrô em geral?
uma galinha de ovos de ouro, né? Passa aí chega a quase 15 bilhões, né, de reais. Então, eles estão utilizando também a pandemia para acelerar o processo de privatização do metrô, e isso precisa ser denunciado, não só do aspecto de que eles não ligam para a população, para a questão do Covid, essa história de que não tem que aglomerar, porque eles estão diminuindo aí a quantidade de trem, mas também pelo aspecto de que eles estão utilizando a pandemia para apresentar esses balanços financeiros para acelerar o processo de privatização do metrô em São Paulo. Ok, Edson. Aproveitar para já destacar que os metroviários estão marcando aí paralisação para o próximo dia 20. Na quarta-feira você pode ouvir falar sobre esse tema aí no programa Análise Sindical, porque nós vamos em frente na nossa pauta aqui. Não, só esqueci uma informação que é importante, que os metroviários já anunciaram que morreram 22 trabalhadores, né, durante essa pandemia aí. Ok. Mais detalhes sobre esse problema das mortes por Covid nos metroviários. Bom, e imagina aí os milhares de contaminados, de infectados, né, nesses trens lotados e que agora vão ficar ainda pior. Bom, antes da gente seguir aqui na nossa pauta, dar aquele rápido boa noite para os nossos amigos que nos acompanham, citar aqui alguns deles, muita gente que estava assistindo agora há pouco aí a entrevista, o programa Entrevistas, né? Vai ao ar toda segunda-feira e que permanece conosco, e muita gente chegando também agora. Então, mandar aí o nosso salve para a companheira Carla Silva, que já chegou por aqui, mandando aí aquele brinde com a sua contribuição. Muito obrigado aí, mais uma vez, a nossa camarada. O drummer, o Black Belchior, mandando boa noite para todo mundo. A Ana Matos, também chegando por aqui e chamando o pessoal, né, fazendo um convite muito importante para o pessoal curtir e compartilhar, né, esparramar aí o link do nosso programa nas redes sociais, no Zap, no Facebook, no Telegram, no Twitter, onde você puder, né, nos grupos de amigos, de companheiros do trabalho, de familiares. Mande à vontade aí o nosso link, chame o pessoal para assistir esse jornal, né, o Jornal da Noite, de um canal que não tem rabo preso com os golpistas, com as empresas capitalistas. Aqui você não vai ter propaganda de empresa de automóvel, de banco, né, dos exploradores do povo e daqueles que querem matar, estão matando aí a população com a pandemia. Nosso boa noite aí para o Carlos Santos. O Carlos ele já chegou fazendo uma pilhéria aqui, tirando um sarro do companheiro Edson, dizendo que ele quer se desculpar com o Edson por mencionar o Asa de Arapiraca na semana passada, dizendo que não sabia que a ferida palmeirense demorava tanto para sarar. Vamos deixar para o final aí as respostas sobre problemas futebolísticos. Não perca, ainda no final desse programa, o palmeirense vai tentar fazer cera, mas nós vamos tocar a pauta para tratar desse importante tema que foi o final da Supercopa de ontem. Boa noite também aí para o Alisson, né, que já chegou por aqui mandando aí o seu sticker, a sua contribuição, dando um bom exemplo aí, ele e a Carla Silva, né, para que vocês contribuam aqui também conosco a sustentar essa TV independente, combativa, revolucionária. Bom, queria destacar aqui, né, o Edson falou aí da situação que se agrava, né, com a direita indo para cima dos trabalhadores, mas tem também a tendência de mobilização dos trabalhadores. E eu queria destacar aqui e saudar aí a greve dos trabalhadores da LG. Né? A fábrica lá em Taubaté anunciou o fechamento da produção de celulares e notebooks naquela unidade. E dos 1.000 funcionários, cerca de 1.000 funcionários da empresa, a ideia deles é demitir 700. Né? Mostrando aí, obviamente, que os capitalistas não têm dó nem piedade. Eles anunciam que em todo mundo eles vão parar a produção de celulares, né? Deve ser porque o celular é uma porcaria e as vendas caíram em todo mundo, como acontece com a maioria, né? É aquele produto feito para acabar logo, para que a população tenha que comprar outro. E
e vão transferir a produção de notebooks lá para a Zona Franca de Manaus, né? Isso aí levaria à demissão, né? A unidade de Taubaté se reduziria apenas ao setor de assistência técnica e call center, né? Bom, e aí a empresa, como sempre acontece nesses casos, vem com aquela proposta ultra miserável, né, de tentar jogar uma areia nos olhos dos trabalhadores, dizendo que vai ter uma compensação, né, uma proposta de compensação diante das demissões. Obviamente que a política essas propostas, né, elas nem de longe elas têm a ver com atender aí a situação, porque quem é demitido nesse momento sabe exatamente o que significa isso, né? Hoje no Brasil a média aí é de mais de um ano para você conseguir alguma colocação, não é um emprego mesmo, qualquer colocação no mercado. E tem muitos trabalhadores aí já com 2, 3 anos de desemprego, né? Conseguir uma recolocação, um emprego, é uma tarefa quase tão difícil como ganhar na loteria nesse momento aqui. E aí a empresa ofereceu aí uma indenização de 8 mil a 35 mil reais, né? Obviamente que 8 mil, a maioria para os salários mais baixos, e nisso aí já incluindo aí a PLR, que é um valor que os trabalhadores já fazem jus, né? Que não é que a empresa está dando nada. Bom, aceitar isso daí, né? Os sindicatos, o que vem acontecendo com os sindicatos diante da demissão? Começam a negociar essas ninharias, que não vai refrescar em nada, porque o trabalhador ele recebe um cala-boca, né? Uma coisa a mais aí para aceitar a demissão sem luta, né? Mas todo mundo sabe que numa situação, a demissão nesse momento é um verdadeiro flagelo social. A demissão de pelo menos 700 trabalhadores da LG vai provocar uma situação de aumentar a crise aí na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, que já vem sofrendo com muitas demissões. Bom, diante dessa situação, companheiros, só tem uma alternativa, né, que a burocracia sindical tem se recusado a um remédio que a burocracia não quer usar, porque significa uma política de enfrentamento com os patrões e com o governo. A gente viu aí no caso da Ford, a gente viu no caso da Renault. A única arma que os trabalhadores têm para parar essa situação, essa ofensiva, é ocupar as fábricas, né? É preciso, né, não adianta ficar negociando aí migalhas, né? Não adianta. Começa aí uma choradeira até de sindicalistas querendo que o governo dê mais subsídios do que essas empresas receberam. Por exemplo, as empresas de automóveis, a Ford recebeu coisa de mais de 20 bilhões. Na hora H, raparam fora e não querem saber absolutamente de nada. Então é preciso que os trabalhadores imponham na marra, por meio da ocupação das fábricas, né, uma política de enfrentamento real contra as demissões, né? Quer dizer, contra as medidas efetivas aí de aumento do desemprego e tudo mais. Bom, inclusive porque justamente nesse momento, quer dizer, não é uma situação qualquer, mas é um momento que no Brasil nós temos umas piores situações do mundo em relação ao desemprego. Sobre isso o Edson vai comentar aí. Vai lá, Edson. O FMI, né, através do levantamento da Austin, levantou aí que tem uma projeção para que o Brasil, em 2021, se transforme na 14ª maior taxa de desemprego do mundo. Ou seja, haverá um aumento aí de desemprego de mais de 14% esse ano. Isso, obviamente, a gente sempre tem que ressaltar aqui, né, Toninho? Isso é os dados aí que a gente sabe que é subestimado, porque não leva em consideração o subemprego, pessoas que estão aí trabalhando precariamente, mas mesmo assim é assustador. E a gente lembra, né, que o golpe de Estado em 2016 foi dado sobre o governo PT, através dos golpistas,
dizendo que um dos problemas que tinha que dar o golpe, que a pedalada não pegava muito no breu, era de que tinha muito desemprego no país, que eles iam resolver a questão do desemprego. E, ó, para você ter uma ideia, em 2016, quando foi dado o golpe, o Brasil estava em 27º de 100 países que são avaliados aí por esse estudo. O ano passado, o Brasil já tinha caído para 22º. E agora nós vamos cair para a 14ª maior taxa de desemprego do mundo. Quer dizer, inclusive ultrapassando aí países, né, pobres que a gente conhece aqui do nosso continente, na América Latina, tipo Colômbia e Peru. Quer dizer, nós estamos indo aí para o fundo do poço, viu, Toninho? Se a gente não derrubar essa política golpista aí, nós vamos, daqui a pouco, nós todos vamos estar desempregados também, vai haver aí uma situação miserável no país, de dimensões aí incontroláveis, né? Ok, mas isso aí reafirma a importância de um 1º de maio de luta, né? Um 1º de maio dos trabalhadores, onde uma das reivindicações fundamentais seja justamente a redução da jornada de trabalho, né? Trabalhar menos para que todos trabalhem 35 horas semanais, e a ocupação das fábricas, né? A defesa da ocupação das fábricas pelos trabalhadores. Se os capitalistas não querem produzir, né, alegam, dizem eles, que seus lucros estão reduzindo aí, etc. e tal, eles que abandonem o barco e que os trabalhadores assumam o controle das fábricas e produzam, né, para atender às necessidades da população. Bom, nós vamos em frente aqui, destacando agora, vamos entrar agora no tema, numa sequência de matérias sobre o problema da pandemia, né? E eu começaria destacando um índice muito alarmante, né, que é o crescimento da morte entre os jovens, né? Pela primeira vez, bom, o dado é o seguinte: as mortes entre os jovens cresceram quase 900%, né, e eles já são a maioria nas UTIs, só para a gente ter uma ideia como a situação vem se agravando, né? Tinha um gráfico aí, que a produção vai colocar para a gente, mostrando um exemplo dessa situação, né, que tem a ver com a situação lá na Bahia, por exemplo, né? Mas a situação ela é alarmante em todo o país, né? As mortes de Covid aumentaram 872% entre os jovens de 20 a 29 anos, né? Esse é o dado divulgado no último dia 10, no sábado, pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Que é um dado oficial, né? Mostrando que a Covid está avançando entre a população mais jovem. Da mesma maneira, entre a faixa de 30 a 39 anos, o número de casos aumentou 1.218%, né? E também entre os 40 a 59 anos, que aumentou 1.217%. Né? Quer dizer, o crescimento aí entre a população que tem entre 20 e 49 anos, né, está mostrando aí uma incidência da situação entre o pessoal com menos de 50 anos, como é o seu caso, Edson, de muita gente que nos acompanha aqui, né, mostrando, inclusive, quer dizer, também, muita gente, obviamente, vai atribuir isso aí, porque uma parcela da população mais velha já está sendo vacinada, né? Mas, obviamente, não tem a ver só com isso, porque a cobertura vacinal ainda é muito pequena, mesmo entre os setores da população de maior idade, e o que a gente vê é que as várias mutações que estão acontecendo do vírus, como já foi registrado em Manaus, em Belo Horizonte e outras, o vírus está se tornando mais poderoso, inclusive diante da falta de medida, né? Isso aí é que nem... É um inimigo que vem, sente o terreno. E não tem oposição, não tem combate à pandemia, né? Não há medidas nem de higienização, né, por parte dos governos, não há testes, não há nada, né? Nós vemos o país entregue à própria sorte,
é só discurso, e discurso parece que não, o Covid não se paralisa com palavras, né? Não adianta absolutamente nada, e esse crescimento aí de 870 entre os jovens até 29 anos, e chegando a 1.300% das pessoas até em torno de 40 até 49 anos. Quer dizer, é uma situação totalmente fora de controle. Bom, e aí o Edson vai apresentar um dado que mostra o seguinte, que a direita está ameaçando fazer uma coisa que era impensável no Brasil, levar a uma diminuição da população do Brasil. O Edson vai explicar por quê, que nós estamos correndo o risco de ver a população brasileira decrescer. Vai lá, Edson. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais registrou pela primeira vez na história, nos últimos 120 anos, né, no período aí de 1 a 8 de abril, que morreram mais gente do que nasceu. Ou seja, nesse período teria nascido na região sudeste, né? Esse estudo é feito na região sudeste. Teria nascido 13.998 pessoas, enquanto que o número de óbitos foi de 15.967 pessoas. 1.969 pessoas morreram mais do que nasceram na região sudeste. Apesar de que não tem um estudo aí de outras regiões, mas tudo indica que essa marca também acompanhou em outras regiões. É uma novidade na história do Brasil aí nos últimos 120 anos. Geralmente, mesmo em 2019, né, que tem todo esse desenvolvimento de que as famílias são menores e tudo mais, nascia 2,2 pessoas a cada um que morria, né? Então, quer dizer, nós estamos agora, a curva ela cruzou e agora está morrendo mais gente que nasce. Isso também serve para combater, né, aquela ideia, aquela propagação dos direitistas, né, de que o Covid não existe, que, na verdade, todo ano morre gente, que eles estão transformando as mortes de outras doenças em Covid, que mostra que não, né? Que, obviamente, está morrendo muita gente e que a quantidade agora já ultrapassou o número de nascimento. Apesar de que os pesquisadores, as pessoas que discutem esse assunto, eles tentam levar para um lado positivo, de que as pessoas agora, até por causa do Covid, ficam pensando se vai ter filho ou não. A realidade é que o Covid está matando muito mais do que esses números apresentam aqui, né, Toninho? Diante da falta de política para combater essa pandemia por parte tanto do governo federal como esses governadores aí que se dizem científicos, mas como a gente viu aqui no estado de São Paulo, eles enchem o metrô de pessoas aí, milhares de pessoas, e ainda reduz a quantidade de trem para o pessoal ficar mais aglomerado ainda, enquanto eles ficam perseguindo pequenos comerciantes aí nas ruas de São Paulo. Ok. Bom, e só para fechar esse quadro assombroso, né? Vocês viram aí o gráfico colocado pela produção, mostrando aí o crescimento, e vermelho aí, na tabelinha são as mortes no mês de março, em cada ano, mostrando aí a disparada, né, em 2021 principalmente, já em 2020 um número grande, mas em 2021 e se aproximando, né, porque o vermelho está crescendo mais aí do que o azul, né, que é o número de nascimentos. Bom, mas um outro dado, voltando para a gente aqui, produção, um outro dado alarmante da situação é justamente estudos revelaram o seguinte, que além de toda a desgraça causada aí pelas mortes, 1/3 dos que sobrevivem, né, que são atingidos aí, que sofrem com a Covid e sobrevivem, estão tendo aí doenças, comprometimentos graves, né? O estudo, o estudo foi feito também em nível internacional, né, e mostrou que
foi feito um estudo com mais de 200 e quase 240 mil pessoas que se curaram da Covid nos Estados Unidos, né? Mostrando aí que um terço, cerca de 30, um terço dos sobreviventes, exatamente isso, quer dizer, mais desses 240 mil, cerca de 80 mil tiveram vários tipos de complicações posteriores ao tratamento da Covid, né? Bom, eles foram comparados com um grupo infectado por outras doenças, como influenza, né, e outro tipo de doença respiratória que não a Covid, né, e os resultados foram muito piores no caso da Covid, né? 33% dos pacientes, por exemplo, tiveram doenças neurológicas ou psiquiátricas nos 6 meses seguintes aí a doença, a Covid, né? Quer dizer, sendo aí um dos problemas mais graves, né? Justamente esse comprometimento de origem neurológica e psiquiátrica, né? Bom, além disso, né, ficou provado o seguinte, que a chance de uma pessoa ter Covid, que teve Covid, é quase 4 vezes, 3,75% maior de ter uma hemorragia intracraniana, né? E quase 3 vezes maior de ter um derrame isquêmico. Quer dizer, o comprometimento se deu aí em diversas áreas, né? A pesquisa foi feita, só para chamar a atenção, os dados são das pesquisas nos Estados Unidos, porque no Brasil você não tem ainda esse nível de pesquisa complexa, né? Se mostrou também a probabilidade, a chance 8 vezes maior do que uma pessoa comum de terem doença de caráter neuromuscular, né? E 3 vezes de ter doença de tipo psicótica, né? E 1,5 vezes de ter crises de ansiedade, né? A lista inclui aí 22 doenças, pelo menos, que tiveram um grave comprometimento das pessoas curadas pela Covid, né? E mostra aí a preocupação, porque eu queria chamar a atenção para um fato importante, né? Porque toda a rede hospitalar e médica no Brasil está totalmente paralisada e afetada pela crise da Covid, né? Não é pela Covid, mas pela falta de iniciativa dos governos que não construíram mais hospitais, né? Então, hoje, se a pessoa tem um outro problema, sendo a pessoa com sequelas da Covid ou não, a pessoa não consegue se tratar, né? Os hospitais não têm vagas, as operações que não sejam de caráter emergencial foram todas elas paralisadas, e o atendimento médico, que já era ultra precário, né, agora está ainda mais difícil para quem tenta conseguir um médico, né? Então, mostrando aí que, quer dizer, além das mortes diretamente provocadas pela Covid também, nós temos as sequelas e nós temos aí muita gente morrendo por falta de atendimento, até por doenças que poderiam ter um tratamento aí, ser atendidas adequadamente, né? E que a política genocida de corte de gastos, de economia de recursos. Lembrar que na semana passada nós destacamos aqui que só o orçamento federal, o governo federal, o Bolsonaro, economizou do orçamento que estava destinado à Covid mais de 80 bilhões, né? Verbas que foram aprovadas, mas que não foram gastas, sobraram nos cofres do governo, porque o governo conteve os gastos. Desses 80 bilhões, quase 21 bilhões eram recursos que eram destinados aí ao auxílio emergencial e que não foram pagos. Deixa a população morrer, né? Se não morrer de Covid, morre de fome. É a política oficial de todos esses governos da direita, né? E os riscos que nós estamos vendo aí. Bom, e o resultado disso, né? O companheiro Edson vai apresentar agora os números dramáticos dessa situação. O país ultrapassou aí no final de semana os 350 mil mortos, e hoje tem também aí novidades. Fala aí, Edson. Eu vou diminuir aqui a velocidade, porque eu estou vendo que você está indo muito rápido para dar tempo de falar do Flamengo. O Ministério da Saúde anunciou aí que no sábado, né, morreram 2.616 pessoas. Óbvio que a gente já relatou aqui, né, que no final de semana
tem aquela preguiça tradicional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, de relatar os dados reais, né? Sempre dá uma caída aí. A gente estava na margem dos 4 mil, agora foi para 2016. Mas mesmo assim, com esses dados, o Brasil ultrapassou a marca aí dos 351 mil mortos, né? Também teve o levantamento aí de que mais 71.272 casos foram confirmados de Covid, alcançando aí a marca de 13.445.006 pessoas, né? E o Brasil, com essa marca, ele em números absolutos, né, é o segundo colocado aí em número de contaminados, só perde para os Estados Unidos. Mas na questão das mortes, o Brasil está batendo recorde em cima de recorde. Ou seja, nós somos campeão de mortes por Covid no planeta Terra também. Nós estamos aí numa situação aí de pior que a Segunda Guerra Mundial. É o genocídio aí praticado por todos esses golpistas que estão tanto no governo federal como nos governos estaduais, com essa política de não investir na saúde, hospital, vacina para todo mundo, teste, só com a política de repressão. E não poderia deixar aqui destacar, né, que muita gente fala do governador científico, o João Dória, poderia destacar aqui que o estado de São Paulo é o campeão em mortes de Covid. Foram 82.407 pessoas e mais de 2.635.378 casos. E mesmo assim eles estão querendo abrir as escolas aí, né, Toninho? Estão falando aí que vão dar vacina para o professor, mas até os 49, se eu não me engano, 47, acima dos 47 anos, mas mesmo assim eles querem reabrir as escolas para garantir os lucros aí dos capitalistas do ensino pago, né? Esse verdadeiro mercado de venda de diploma. É isso aí. Sobre esse dado, eu até destaco aqui que hoje os professores do município de São Paulo realizaram um ato em frente à prefeitura, né, protestando aí contra a política criminosa do governo de reabrir as escolas, né? Os professores na sexta-feira realizaram uma assembleia virtual, porque a direção do sindicato não quer nem saber de mobilização real, né? E hoje não tinha ninguém, para variar, não tinha ninguém da direção do SINPEM no ato em frente à prefeitura. Nós lá estivemos com vários companheiros da Corrente Educadores em Luta e muitos professores protestando em frente ao gabinete do prefeito, em frente à prefeitura, né, contra a política criminosa de volta às aulas. Bom, nós vamos em frente aqui, destacar agora, vamos entrar na nossa pauta política, destacando agora, nesse final de semana, o jornal francês Le Monde Diplomatique publicou aí toda uma reportagem denunciando aí o papel decisivo dos Estados Unidos na operação Lava Jato, né? A matéria intitulada Le naufrage de la opération anticorruption Lava Jato ao Brasil denunciou aí, mostrou que o Moro, né, tinha articulações aí com o gabinete norte-americano, né, com o gabinete, com o Departamento de Estado, com setores interessados na derrubada do governo do PT, desde a época do mensalão. Eu, por exemplo, lendo aí a matéria, tomei conhecimento, veja aí o Moro jovem ao lado da Rosa Weber. O que tem essa foto aí? O Moro era assessor da Rosa Weber, quando ela deu aquele famoso voto, né, de condenação do Zé Dirceu, dizendo que não tinha provas, mas que ia condenar o Zé Dirceu com base na literatura, com base nas evidências, né, que eram todas falsas, toda uma armação. E, bom, a revista, o jornal francês, o jornal talvez provavelmente mais importante da França, destaca aí
que já nesse momento o Moro participava aí de reuniões, seminários, organizados pelos norte-americanos, não só ele, obviamente, né, elementos da Polícia Federal, do Ministério Público, né, e denuncia todo o esquema de conspiração, né, que existiu ao longo desse processo. Né? Só para a gente ter uma ideia, o jornal traz toda uma reportagem, né, dizendo que a armação que se iniciou já em 2004, 2005, né, já com a participação, os cursos que eram dados aí, né, tem aí ainda sobre o voto da Rosa Weber, vocês têm aí a charge, né, da época, poderes, quem pode? Pode. Quem pode, pode. Vou deixar uma coisa bem clara, não tenho prova cabal, mas quem manda no Congresso é a minoria. Estou fazendo isso porque a literatura jurídica me permite, e a literatura jornalística faz questão. Né? A charge aí para destacar do Aroeira que todo o processo era uma pressão, né, por parte da imprensa golpista e dos setores que o Le Monde demonstra, mais uma vez. Nós várias vezes denunciamos essa situação, o presidente Lula falou a respeito disso aí, né? Nós já vazaram ao longo dos últimos anos aí vídeos mostrando aí a orientação emanada do Departamento de Estado norte-americano, a presença de agentes do FBI no país. Bom, isso deu lugar a todo um estudo, né, e mostrando aí os antecedentes dessa situação. E o próprio, eu vi num site, Consultor Jurídico, o nome do site, veja que interessante. O título que eles usaram é bem interessante, né, se referindo a essa matéria do Le Monde, eles falam: jornal francês mostra como os Estados Unidos usaram a Lava Jato para os seus próprios fins. Né? E eles, se remetendo aí à matéria do Le Monde, né, fazem menção de que o maior escândalo judicial do planeta, que é a caracterização deles, né, se transformou aí num esquema das empresas do Império Norte-Americano, do imperialismo norte-americano, para atacar o Brasil, que despontava como um concorrente. Né? A matéria do Le Monde deixa claro toda essa conversa fiada de setor, inclusive da esquerda, de querer atribuir aí ao Cunha, né, a questões circunstanciais que nós estávamos diante de uma operação de largo alcance. Né? A matéria cita, por exemplo, que passos importantes nesse sentido foram dados em 2007, durante o governo do George W. Bush, né? Quando as autoridades norte-americanas estavam incomodadas pela falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com o seu programa de combate ao terrorismo. Né? Quer dizer, o governo do Bush, nessa época o Biden comandava essa operação lá no Congresso, no Senado, né, norte-americano, de cobrar do governo brasileiro, de outros governos, de se associar aos Estados Unidos na falsa operação de combate ao terrorismo, né? Na realidade, uma operação de sufocamento dos direitos democráticos no interior dos Estados Unidos e em nível internacional. Né? E já então, em 2014, né, o jovem Sérgio Moro foi colocado aí à cabeça da chamada, segundo assim o Le Monde explica, né, a chamada Operação Anticorrupção, denominada Lava Jato. Bom, é mais um destaque, né, para mostrar, nós aqui do sistema Causa Operária, da Rede Causa Operária de Comunicações, o nosso canal, o PCO sempre divulgaram, né, sempre colocou esse problema como sendo uma grande armação, né, para atender a interesses poderosos, né, internacionais, e aí vão agora surgindo cada vez mais evidências, ainda mais diante da desmoralização da Lava Jato, aqui mesmo em terras tupiniquins. Bom, vamos voltar para os acontecimentos locais aqui. E nesse final de semana, os bolsonaristas realizaram aí, alguns setores bolsonaristas realizaram pequenos protestos. O que foi? Contra o que estavam reclamando aí alguns setores bolsonaristas, Edson?
Mostrando que, na verdade, a direita que produz a extrema-direita, né? Diante aí da decisão do STF, os bolsonaristas aí ganharam não vou falar um gás, mas um sopro, né? Para fazer uma manifestação aí nas ruas em relação à, à luta deles contra a proibição das missas e cultos, né? Foi decidida aí pelo STF. O STF decidiu para justificar aí que não se deve aglomerar nas igrejas, né? Que é tudo também uma contradição diante da falsa polêmica de que você não deve aglomerar na igreja, mas você pode aglomerar no metrô, no trem, nas fábricas, etc. E aí a direita brasileira, golpista, deu o argumento aí que os bolsonaristas e a extrema-direita queria para sair nas ruas, tentaram, ameaçaram aí sair no dia 31 de março, como a gente viu muito bem, não conseguiram levar ninguém, né, no 31 de março, e aí fazendo um ato meio com delay, né, Toninho? E esse ato aí é meio delay, né? Esse ato aí deveria ser feito no dia 31 de março, até porque hoje já é o quê? Dia 12? Ontem foi 11, fizeram 11 dias de atraso, que é um ato usando a proibição do STF em relação à proibição dos cultos, usando esse argumento, eles fizeram o ato para pedir o fechamento do regime. Inclusive, tinha faixas lá, intervenção militar com Bolsonaro presidente. Ou seja, o capitão vai mandar nos generais, né? Intervenção militar com Bolsonaro presidente. Tinha também uma associação muito próxima ao golpe de 64, a intervenção militar, porque a marcha foi chamada nas redes sociais de Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que era uma alusão, obviamente, àquelas marchas direitistas que aconteceram nos meses de março, né, e abril, para pedir o golpe militar em 64, que chamava Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Também tinha faixas lá dizendo que era necessário fazer uma nova Constituição para criminalizar o comunismo. Quer dizer, marcha mesmo para a liberdade de culto religioso foi só o pretexto para a extrema-direita sair nas ruas e voltar a carga aí com a voltar a carga aí com a política de intervenção militar, golpe de militar no Brasil, né? As faixas nada mais, nada menos era exigindo aí que os militares botam um tanque na rua, feche o Congresso, feche o STF e coloque o Bolsonaro junto com os militares no poder, faça uma constituição para perseguir os comunistas e tudo mais, né? Tinha até uma faixa lá, que eu peguei o nome aqui, que falava o seguinte: o povo e as forças armadas salvaram a nação contra o comunismo. Então, quer dizer, é meio retardado, tanto do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista que eles queriam fazer esse ato aí no dia 31 e não conseguiram, né? É isso aí, a direita correu, né? No dia 31 não fizeram porque a esquerda foi às ruas, né? Liderada aí pelos comitês de luta, pelo PCO, por setores da esquerda, companheiros do PT que se juntaram a nós nessa empreitada. E é assim, se a esquerda vai às ruas, a direita corre, né? Se a direita cede a rua para a direita, se a esquerda não a ocupa, né? Em plena país em mais de 350 mil mortos, e o pessoal comemorando que os militares salvaram o país. Por isso, né, mais do que nunca, é preciso reforçar o chamado à mobilização no 1º de maio, né, dia de luta dos trabalhadores, dia internacional de luta, justamente pelas reivindicações fundamentais. Bom, antes da gente seguir na pauta, saudar aqui, muita gente entrou depois, logicamente não dá, vamos mandar o nosso salve para todo mundo, a você que está nos acompanhando, mas aí destacar algumas presenças
e, em nome dela, saudar todos vocês que estão nos acompanhando e que nos acompanham também na reapresentação. A companheira Cecília Maria, lá do Distrito Federal, que do Distrito Federal vai ter caravana, né, para São Paulo, para o ato nacional de 1º de maio, que vai ser realizado aqui na Avenida Paulista. Né? Isso sem prejuízo de atos locais que vão acontecer também em alguns lugares. O companheiro Alisson presente por aqui também, a Ângela Silva, né, com vários comentários aqui sobre esse problema do golpe aí orquestrado pelos Estados Unidos, né, destacando até pessoas aí, familiares que viajaram para os Estados Unidos aí para receber treinamento, né? Agradecer aí a participação a Simone Souza, companheira membro aqui do nosso canal, chamando todo mundo a se tornar membro, né, e contribuir regularmente com o financiamento da TV socialista, né, que não recebe dinheiro dos capitalistas, diz ela aqui. Obrigado aí, companheira Simone, e fica aí o chamado, você aí, torne-se membro, é só clicar aqui embaixo, né, no retângulozinho azul e escolher aí a sua forma de contribuição mensal. Boa noite aí para a companheira Eliane, Sem Chance, chegando por aqui, o João Barros, né, também participando aqui, trazendo comentários. Bom, e você sabe que você pode, todos vocês, sendo membro ou não, pode mandar aí o seu superchat, né, e contribuir diretamente aqui, mandar o seu comentário, e a gente lê aqui com o maior prazer e destaca aí a sua contribuição. Uma boa noite aí para o Caio, nosso apresentador aqui das sextas-feiras, o Marcos Fernandes, o Cristiane Belo, bom, e a todos vocês que estão conosco nessa transmissão, né, audiência crescente, sempre expressiva aqui nas nossas segunda-feira. Bom, vamos em frente então, tratado mais um tema aqui, o último tema da política nacional, que é todo o quiprocó em torno aí da CPI. Né? Nós criticamos aqui na sexta-feira, antes do final de semana, aí, o presidente do STF, o Fux, né? Ele marcou para quarta-feira agora o julgamento em plenário da proposta encaminhada como medida liminar, né, monocrática, do Barroso, que determinou que o Senado Federal abrisse a CPI da pandemia. Né? O que estava acontecendo, só para a gente entender, é que havia já um número regulamentar, parece que são 32 assinaturas, o mínimo necessário para a abertura de uma CPI, já havia mais de 30, já havia pelo menos 34, e o presidente do Senado ele estava enrolando, né, fazendo cera para impedir aí a abertura da CPI. Bom, e aí numa intromissão, porque obviamente se trata, né, o Barroso, que aparece aí na imagem colocada pela nossa produção ao lado do Bolsonaro, ele determinou aí que o Senado abrisse. É uma intromissão, mostra aí o poder ditatorial nesse momento do STF, né, que manda e desmanda, né, são aí, não é o terceiro poder, é como se é o terceiro e o quarto, é também o poder moderador, o poder que existia só na época do Império, né, um determinado período do Império. Nesse momento parece estar concentrado aí ilegalmente nas mãos do Supremo. Né? Bom, isso gerou toda uma crise. No final de semana, houve várias declarações. O presidente do Senado disse que vai acatar e que iniciaria hoje aí os encaminhamentos, a leitura em plenário, etc. e tal. Bom, e no meio disso aí, hoje surgiu aí um áudio do Bolsonaro conversando aí com o senador Cajuru, que é senador lá por Goiás, no partido da direita, o Cidadania, na qual o Bolsonaro xinga senadores, né, e também ameaça aí, né, com a CPI e explicita aí uma estratégia, né, do governo federal em relação à CPI. Né? Eles estão pressionando para que a CPI, para ajudar com a farsa, para colaborar com a farsa, que ela trate também aí, pesquise aí os atos irregulares cometidos por governadores e prefeitos. Né? Então, a CPI investiga
o Bolsonaro, os ministros, os prefeitos, governadores, o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, ver se ele também não errou, né, e contaminou muita gente no final do ano, e finalmente daria naquilo que dá toda a CPI. Né? A gente, quem tem o mínimo de acompanhamento da situação política no Brasil, sabe que CPI, né, nós, inclusive, qualificamos a ordem do Senado de abrir a CPI como uma ordem para reabrir a pizzaria. Né? Porque a gente não sabe como é que vai começar, se vai começar, mas a gente sabe como vai terminar, como terminam as CPIs, que elas terminam em pizza. Bom, mas obviamente que nós estamos vendo aí que tudo o que acontece vai expressando aí a crise, os atritos, né, no interior das duas alas da burguesia, né, um setor procurando estabelecer uma pressão para controlar o Bolsonaro. Um dos setores que se aproveitam dessa situação é o próprio Centrão. Né? O pessoal falou o seguinte, que a possibilidade de instalar a CPI no Senado fez aumentar a cotação de senadores aí para assumirem cargo no Ministério do Bolsonaro. Porque para defender o Bolsonaro, também ninguém vai defender de graça, né? Então, já falaram o seguinte, que já tem 5 deputados que têm ministério, e até agora não tem nenhum senador que tem ministério, que então eles vão cobrar, vão aproveitar a situação para cobrar a fatura do Bolsonaro, né? E que para defendê-lo aí nessa CPI, na pizzaria da CPI, eles vão cobrar aí uma presença ainda maior do Centrão no próprio governo. Né? Bom, nós vamos, com certeza, vai ter muitas rodadas dessa crise. O que nós queremos registrar claramente aqui é o seguinte, não há por que ter nenhuma ilusão, né, de que os problemas vão ser resolvidos aí por meio da CPI. Né? Acreditar nisso é como acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, cegonha, né? Sem ser criança, porque ser criança, às vezes o cara pode ser tapeado, mas adulto acreditar, né, que no país a situação vai ser resolvida pela CPI, né, é coisa de gente ou muito otário, ou que se faz de otário aí para tentar enganar a população. Né? Um discurso de certos setores da esquerda que querem vender a ilusão de que agora o Pacheco, né, amigão, candidato do Bolsonaro, que foi apoiado pela esquerda também, ele vai investigar, né, e vai procurar adotar medidas contra o próprio governo. Abriu-se aí um novo período de barganha, né, e de tentativa de ludibriar a população, enquanto continuam morrendo aí, na média, como foi falado agora há pouco, mais de 3.100 pessoas, em média, é o que está morrendo nesse momento no Brasil, e o pessoal quer desviar o foco, né, para uma inútil CPI. Bom, nós vamos em frente. Eu recebi uma ordem da produção agora aqui, né, que eu não queria, mas é que está tendo muitas ligações e reclamações e pedindo para a gente mudar aqui a ordem da pauta. Então, nós vamos tratar agora de um tema muito importante que aconteceu nesse final de semana, que foi a decisão da Supercopa. Né? E cobraram... Porque veio uma ordem superior e a gente cumpre ordens. Né? Você pulou e para evitar o presidente do Peru... A eleição presidencial nós vamos falar rapidamente sobre... Vou pedir, porque o pessoal está exigindo um comentário. Ontem a gente estava em reunião e não houve o programa Zona do Agrião. Né? Mas eu queria destacar mais do que a vitória. Eu sou flamenguista, é óbvio. E agora, me falaram, Edson, eu não assisti o jogo ao vivo, não sei se você assistiu, mas que o jogo foi muito bom. Né? Apesar de que, logicamente, que é um título de uma partida só. Mas aí eu passo para você comentar se foi mesmo isso tudo. E uma coisa interessante que parece que vinham falando que para ganhar título no Brasil precisava de ter técnico estrangeiro. Parece que não é bem assim, né? Vai lá, com você aí a bola. Eu não quero jogar água no chope dos flamenguistas, né? Mas antes de entrar no assunto futebolístico, como o programa do Zona do Agrião é um programa que relaciona o futebol à política. Então, vamos entrar primeiro na política, e depois a gente entra na questão do futebol propriamente dito. Né? Primeiro que essa disputa de título obviamente um esquema de dinheiro. Né? Você juntar aí o campeão brasileiro
e o campeão da Copa do Brasil para ter aí mais arrecadação de dinheiro. E tanto é assim que eles fizeram a CBF, né, que comanda toda essa operação, junto com a Rede Globo. Você tem uma ideia, a Rede Globo ressuscitou até o Galvão Bueno para narrar o jogo. O Galvão Bueno estava em quarentena lá, ficaram ele lá como fala, na quarentena lá, e puseram ele para narrar o jogo, né? Foi todo feito um espetáculo para a imprensa, tinha a polêmica da onde ia ser realizado o jogo, que em São Paulo não podia. Aí, obviamente, tem um esquema do Flamengo aí com o estádio do Mané Garrincha, né? Em Brasília. E acabaram, tinha até a suspeita de que o jogo não ia acontecer lá, mas acabaram realizando o jogo lá. No meio de toda essa polêmica, se deve ou não ter jogo durante esse período aí da pandemia gravado. Né? Esse é o aspecto político da questão, né? Envolvendo muito dinheiro mesmo. É um jogo, tanto é que não tem nem ida e volta. É um jogo só. Quem ganhou é o melhor aí entre os dois campeões aí dos campeonatos mais importantes do Brasil. Bom, tirando esse aspecto aí, nós vamos entrar na questão futebolística, né? Os dois times, eles são os dois times que mais gastam no futebol brasileiro, né? Palmeiras e o Flamengo, assim, tá disparado entre os times mais ricos nesse momento do futebol brasileiro. Coisa assim, os elencos do Palmeiras e do Flamengo aí são quase 2 vezes mais do que o elenco aí do resto dos times, até time grande, tipo Corinthians. E também a questão da folha salarial. Então, obviamente, supostamente, na teoria, seriam os melhores jogadores que estão em atividade no país. Diante disso, seria um jogo bonito de assistir, que aconteceu mesmo. O Flamengo lembrou um pouco, não como foi o ano de 2019, né, para o Flamengo, que foi espetacular, ganhou praticamente tudo, mas lembrou muito, né, o Flamengo daquele período. E o Palmeiras com esse impulso aí, né, da imprensa, a favor do técnico português, etc. e tal. Aí eu acho que destacou os jogadores de forma individual, né? Do lado do Palmeiras, o Rafael Veiga, que fez os 2 gols, e pro lado do Flamengo, o Arrascaeta, né, o uruguaio. O jogo acabou indo para penalidade, e na penalidade é aquele negócio, né? Quem tiver mais equilíbrio ganha o jogo, quem tiver o melhor goleiro. Foram batidos 18 pênaltis. Tem até um meme engraçado do Neymar falando que o pessoal se inscrever na escolinha dele para aprender a bater pênalti, que foram quase 12 pênaltis. Bom, eu acho que está de bom tamanho aí, mesmo sendo palmeirense. Eu sei que os palmeirenses aqui vão me odiar, mas eu acho que o Flamengo ganhando, né, dentro desse aspecto que você falou aí, eles estão enchendo muita bola do técnico português, né? O Palmeiras não é todo esse time que eles dizem na imprensa, e nem esse técnico português. Esse técnico português é muito enrolão, né? Ele tem aquele esquema de falar. Eu vi a entrevista coletiva dele, Abel Ferreira, ele falando que cada jogo é um jogo, nós temos que respeitar o nosso adversário. Ele sai por essas tangentes aí, mas ele não, na verdade, ele é aqueles cara que está sendo impulsionado aí por essa campanha para que o Brasil substitua os técnicos brasileiros pelos estrangeiros, principalmente europeu, né? Tem até a campanha para derrubar o Tite e colocar um técnico europeu na seleção brasileira. Então, eu acho que nesse aspecto, achei bom, porque se ele ganha esse título aí também, ia ser
cheio de elogio, etc. Eu acho que valeu pelo espetáculo aí, Toninho. E tem que os Ok, flamenguistas têm que comemorar mesmo, comemorar mais um título. ok. Fica aí a opinião avalizada aí do companheiro Edson, nosso comentarista esportivo aqui do canal, apresentador do Zona do Agrião. E nossa saudação aí ao bom futebol brasileiro, que não tem comparação, né? O jogo que a gente viu antes é muito superior aí, tem muita propaganda dos jogos internacionais aí, onde você vê aí um ou dois talentos brasileiros em geral brilharem, né? Aqui ontem um jogo aí disputado, dois grandes times, com todos esses problemas, obviamente, o futebol dominado pelo capitalismo em todo o mundo, aqui no Brasil não é diferente. Bom, o Carlos Santos falou que a ordem para mudar a pauta veio do STF, né? Que foi um golpe. Então, tá o nosso tema na reta final do nosso programa. Nós vamos falar de dois temas importantes, né? Sobre eleições que aconteceram nesse final de semana. Bom, o primeiro no Peru, onde se mostrou aí uma tendência à polarização que acontece em vários países. Vou pedir para o Edson falar um pouquinho aí do resultado da eleição no Peru. O que aconteceu? É o primeiro turno, né, Edson? Se deu ontem a votação, né? A eleição muito pulverizada. Pra você ter uma ideia, tinham 18 candidatos. O que tem acontecido aí para que a direita manipule os votos e não deixe que a esquerda ganhe no primeiro turno, né? Provavelmente, se tiver uma eleição aqui no Brasil com Lula, também vai ser, a direita vai trabalhar para pulverizar os votos, principalmente da esquerda. Mas mesmo com essa pulverização, o candidato da esquerda, que aí eu também não saberia analisar que tipo de esquerda que é esse candidato, mas é o candidato da esquerda, um professor, Pedro Castilho, né? Ele ficou em primeiro lugar com 15,87% dos votos, né? E ele vai disputar o segundo turno, que vai ser em 6 de junho, o candidato da direita aí, Hernande de Soto, que teve 14,47% dos votos. Em terceiro, Rafael Lopes Alaga, ficou com 13,13%, e o conhecidíssimo, né, direitista, Feijó Fujimori, ficou em quarto lugar. Os outros candidatos, obviamente, como a gente já participou de eleição, sabemos, né, Toninho? Era só para fazer parte ali do tabuleiro do jogo eleitoral que a burguesia organiza em todos os países, né? E o Fujimori já anunciou, vamos apoiar aqui o candidato da direita, e a direita agora vai fazer o jogo do segundo turno. Vamos acompanhar e também ver uma análise mais profunda aí, quem sabe do Rui Costa Pimenta, na análise internacional, né? Assim, só complementar, porque ontem a gente discutiu um pouco dessa do programa de ontem, né? Porque ontem a gente não conseguiu apresentar aqui o resumo da semana por conta da realização da reunião nacional da direção da causa operária. Segue ainda o processo de apuração, né? Já está definido que o candidato aí, o professor, vai para o segundo turno. Como destacou o companheiro Edson, a gente não tem ainda uma caracterização mais profunda dessa candidatura, mas o fato, ele inclusive não vai para o segundo turno porque ele é uma liderança nacional, super famosa, né? Não é que ele seja um Lula do Peru, né? Mas justamente ele o candidato teve mais votos no interior do que na capital, né? E ele ficou conhecido aí por dirigir a greve dos professores, né? Ele é um professor E aí ruralista, mostrando do meio rural, né? um professor do meio rural, do interior, mas ele participou das mobilizações, teve uma greve muito grande, mostrando aí, é como se a gente justamente não tivesse, tem uma crise já de vários anos da esquerda no Peru, a falta de lideranças, e no meio desse processo, uma figura relativamente secundária, né, não de um grande partido nem nada, mas expressando a tendência, a radicalização que existe em toda a América Latina, né? Nesse momento agora, seguindo aí com um pouco mais de 50% da população, a Keiko, que
filha do Fujimoro e parente do Fujimoro, ela passou para o segundo lugar. A situação está indefinida ainda em quem vai disputar o segundo turno. Nós vamos acompanhar, isso deve ser resolvido aí nas próximas horas, mas de qualquer maneira o que nós estamos vendo é a tendência à polarização política que se expressa em toda a América Latina e, independentemente do caráter do candidato da esquerda, né, não tendo uma candidatura mais consolidada, representativa de um partido como acontece no Brasil com o PT, com Lula, né, se expressa aí nessa liderança do candidato professor. Eu tinha entendido aqui na matéria que a eleição já tinha sido não, o resultado ainda é parcial. Apuração. Apuração. Bom, aí, por falar, para pegar os últimos minutos finais, coube a mim aqui só fechar com a eleição no Equador. Né? A eleição no Equador que aparece aí como uma surpresa para muita gente. Né? Tá aí o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que tentou ser candidato a vice. Nem isso lhe deixaram, ele tentou criar um novo partido, o partido foi vetado, né? E ele simplesmente teve que apoiar o candidato Araújo como um candidato reserva, que ganhou no primeiro turno com uma margem significativa, mais de 30% dos votos, enquanto os outros candidatos da direita se embolaram aí. A eleição demorou mais de uma semana, todo um processo fraudulento de apuração. Bom, aqui é preciso destacar uma coisa importante, né? Porque está aí o candidato da esquerda nacionalista, né? Que acabou sendo derrotado com os resultados o Andrés Araújo. Né? Bom, e aí o que acontece? Para a direita chegar a esse resultado final, o resultado foi um resultado totalmente manipulado. Né? Nós tivemos aí, primeiro, o processo de apuração do primeiro turno, que demorou mais de uma semana para eles chegarem a um acordo de quem seria o candidato que enfrentaria o Araújo. Né? Segundo, veja só, nas últimas semanas, o governo equatoriano decretou estado de sítio. E aonde que ele decretou o estado de sítio? Nas regiões onde a esquerda ganhava a eleição, para provocar uma situação de terror e diminuir a participação nas eleições. Né? Bom, e por último, a primeira eleição eles apuraram em 10 dias. Né? E essa aqui foi em 10 horas, nem 10 horas, o resultado já estava apurado. Eles apresentarem um resultado super rápido para não dar lugar a questionamentos. Bom, o próprio Rafael Correa questionou o resultado. Né? Todos os setores da esquerda nacionalista estão levantando aí a dúvida sobre a evidente manipulação, se ele realizar a eleição sob estado de sítio localizado. É como se, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Lula liderando aí as eleições no Nordeste, em São Paulo, etc. e tal, e o Bolsonaro resolvesse decretar estado de sítio só nessas regiões para impedir a vitória da esquerda. Quer dizer, um negócio que nem deveria ter sido aceito pela esquerda. Tinha que denunciar o caráter fraudulento. No entanto, né, a gente viu aí que o Andrés Araújo, mas qualquer semelhança com o Haddad não é mera coincidência. Ele saiu já cumprimentando, elogiando aí o banqueiro Guilherme Lasso, que acabou sendo eleito no meio dessa fraude, ao invés de denunciar a mobilização. Amanhã, isso aí com certeza é tema para análise política do companheiro Rui no programa no 247, transmissão simultânea aqui pelo nosso canal, mas eu queria destacar que fica evidente em toda a América Latina que sem mobilização popular ninguém vai ganhar, a esquerda nenhuma vai ganhar a eleição da direita. Né? O resultado que a gente viu na Bolívia foi o resultado de um processo de greve, de mobilização, de fechamento das estradas pelos trabalhadores, etc. e tal. Com essa política super frouxa de aceitar até a eleição com estado de sítio, intervenção da direita, controle da direita sobre a eleição e candidato, né, ultra molengo, que elogia, que parabeniza a esquerda rapidamente, não denuncia a fraude, né, como esses candidatos também que querem ser aí os substitutos do Lula aqui no Brasil,
obviamente que é impossível ganhar a eleição. A situação no Equador mostra como é importante uma candidatura popular, classista e capaz de mobilizar os trabalhadores, como é a candidatura do Lula no Brasil, né? Uma candidatura que é preciso levantar desde já e mobilizar por ela nas ruas. Bom, com isso a gente fica por aqui, agradecendo aqui a nossa enorme audiência, ao Alisson aí pela figurinha, pelo superchat, a companheira Carla Silva, que também mandou aqui mais uma contribuição, e ela fez um comentário sobre a torcida dela, que não é nem para o Palmeiras nem pelo Flamengo, mas é a torcida de todos nós. Diz ela, minha torcida mesmo é para o elenco revolucionário na luta da causa operária, da Casa Operária. Dia 1º de maio, impulsionando a campanha para derrubar os golpistas e o bicho. Avante! É isso aí. Com esse comentário combativo da companheira Carla, a gente encerra por aqui o nosso programa e a gente promete voltar amanhã às 20h30. Abraço, Edson, abraço a todos os nossos amigos internautas.